Camadas de ajuste são uma forma de agilizar a sua edição. Nesse vídeo você vai aprender como criar uma camada de ajuste para o Final Cut, como usar essas camadas de forma criativa e como ter acesso a uma biblioteca com vários layers de ajuste personalizados para usar nas suas edições. Camadas de ajuste funcionam como uma lente. Você coloca essa lente em cima da sua timeline, em cima da sua edição, e tudo que a cabeça de leitura olhar através dessa lente vai ser modificado. Então é uma forma de você fazer ajustes muito rápidos, afetando uma timeline inteira ou muitos clipes, o que agiliza pra caramba o seu trabalho, porque você não precisa ficar copiando e colando efeitos, por exemplo. Primeiramente, a gente vai criar o nosso layer de ajuste, e para isso a gente vai usar o Apple Motion. Vamos selecionar Final Cut Title. Eu vou manter essas configurações aqui, resolução Full HD, 1920 por 1080, 30 frames por segundo, duração do projeto 5 segundos. Vou dar abrir. O que eu vou fazer é, eu vou desmarcar esse elemento aqui, que é o texto, e vou marcar o fundo. E é isso. Agora eu vou salvar esse título, File, salvar como. Eu vou dar um nome aqui, Adjustment Layer. Vou escolher uma categoria onde eu vou guardar esse layer de ajuste, vai ser aqui na pasta Custom. E aí eu vou clicar em Publish. E voltando aqui para o Final Cut, eu vou clicar aqui na minha aba de títulos, vou aqui para a categoria Custom, que eu tinha criado, e olha só, eu tenho aqui o meu layer de ajuste prontinho para ser usado. Agora, se você não tem o Apple Motion, dá uma olhada na descrição aqui desse vídeo, que eu deixei um link para você baixar esse layer de ajuste e usar nos seus trabalhos. O primeiro uso que a gente pode fazer dos layers de ajuste é em criar blacks, para criar tensão no nosso vídeo. Então aqui eu tenho um vídeo com uma pegada de terror. Eu vou selecionar o meu layer de ajuste, vou trazer aqui para baixo, eu vou dar um Ctrl D e vou colocar a duração desse layer de ajuste para 14 frames. Digitei ali 14, Enter, ele foi ajustado. Eu vou posicionar aqui, no lugar que eu quero. E agora, com o layer de ajuste selecionado, eu vou abrir aqui o meu Inspector, ou eu posso dar Command 6 para abrir aqui a ferramenta de cor, e vou selecionar Color Wheels. Eu gosto de trabalhar com Color Wheels, mas você pode usar outras ferramentas de cor se você preferir. Na Color Wheels, com o layer de ajuste selecionado, eu vou abaixar todos esses ajustes aqui de brilho. São 4 controles que eu tenho. Eu vou abaixar para garantir que nenhuma luz, independente da luminosidade do clipe de baixo, possa passar através desse layer de ajuste. E aí, vocês viram ali, o vídeo ficou totalmente preto. Na hora que ele chega ali, ele perde totalmente a luz. E o que a gente vai fazer agora? Fechei ali o meu Inspector. Eu vou selecionar aqui o meu layer de ajuste e vou dar Command G para colocar ele numa timeline secundária, somente para ficar organizadinho. E agora, com a cabeça de leitura ali no início do layer de ajuste, eu vou andar 2 frames para a direita. E agora eu vou dar Command B, ou você pode selecionar aqui a ferramenta Blade. Mas eu gosto de usar o Command B para fazer o corte. Command B, 1, 2, seleciono de novo. Command B, 1, 2, Command B. Pois bem, agora eu tenho esses cortes todos feitos, e o que eu vou fazer? Eu vou apagar alternadamente, segurando a tecla Command, eu vou selecionar alternadamente a partir ali do segundo clipe, e vou dar Shift Delete. Com isso, eu inseri aqui um Gap Clip, que é um clipe transparente. Então eu tenho uma alternância de clipes pretos e clipes transparentes. E o meu resultado é esse aqui. E aí com 2 frames você tem esse efeito. Mas você pode brincar com as durações e obter efeitos diferentes. Então, por exemplo, aqui eu tenho o corte feito com 3 frames. Então eu tenho 3 frames de black e os intervalos eu fiz com 2 frames. Então o efeito vai ser um pouquinho diferente, mas você consegue perceber uma diferença interessante na estética. Olha só. E a gente ainda pode criar uma variação que é a seguinte. Eu vou selecionar esse trecho aqui, vou segurar Option para duplicar esse trecho, e vou arrastar aqui para cima,
Vou deletar esse gap clip. E aí repara que a gente tem 3 blacks aqui numa sequência. Eu vou abrir o Inspector. Vou resetar aqui a ferramenta de cor. Eu vou ver aqui na aba de vídeo e eu vou brincar com a ferramenta Scale. Eu vou dar um pouco de zoom para fechar ali no rosto da atriz. Vou subir um pouquinho aqui o Position. E agora eu tenho um Scale de 2 frames, em que no final a gente vai ter um zoom para destacar essa personagem. Layers de ajuste também podem ser uma ferramenta muito legal para a gente criar transições personalizadas. Eu desci aqui a minha camada de ajuste, vou clicar aqui, dar Ctrl D para modificar a duração e vou digitar 100, Enter. Agora eu tenho uma camada ali de 1 segundo, vou andar aqui até o 15º frame, eu estou aqui no meio da transição e vou apertar a tecla M para marcar, e aí eu vou posicionar aqui na passagem de um clipe para outro. Agora eu vou adicionar efeitos. Eu vou escolher aqui no meu browser de efeitos o efeito Flashing. Vou jogar para cá. Ele já apareceu aqui no meu Inspector. O outro que eu quero é esse aqui, Quick Flash Spin. Vou adicionar também o efeito Earthquake. E aí, esse efeito Earthquake, eu vou fazer modificações para chegar no ponto que eu quero. Vou mudar o amount dele aqui para 82. E vou colocar aqui 5 layers, 5 camadas. Você pode ir brincando com esses parâmetros para chegar no efeito que você quer. Vou adicionar mais um efeito, o Vignette. E para finalizar, vou clicar aqui na ferramenta de cor, adicionar um Color Wheels, e vou dar um pouquinho de brilho nos highlights, nas altas luzes. Como esse vídeo é um pouco escuro, e o Vignette escurece ele mais ainda, eu acho que um pouquinho de highlight vai ser bacana para dar um pouco mais de destaque. E aí, o resultado dessa transição que a gente fez vai ser esse aqui. O limite do que você pode fazer com as camadas de ajuste é a sua imaginação. Você pode ir colocando os efeitos e fazendo os ajustes do jeito que você quer. E se você olhar a quantidade de efeitos que tem no Final Cut, como você pode alterar os parâmetros desses efeitos, você tem praticamente possibilidades infinitas. Então repara que essas camadas de ajuste que eu fui criando aqui embaixo, eu levei tudo aqui para cima, para essa biblioteca. Eu tenho uma biblioteca com dezenas de layers de ajuste que eu posso simplesmente pegar aqui e jogar lá para baixo. Então, alguns exemplos aqui para vocês. Transições, eu tenho outras variações de blacks, que eu expliquei como é que a gente cria. Fade-ins e fade-outs, então entradas e saídas com black. Eu tenho também, para quem trabalha com televisão, olha só, Broadcast Safe. E eu criei todo um pacote aqui, olha, de zooms, que você pode usar para aproximar ou afastar de trechos específicos da tela. Essas camadas de ajuste aqui e mais um monte de outros materiais de edição estão disponíveis agora na nova comunidade do Falando Final Cut. O Falando Final Cut Library é um acervo, uma biblioteca de recursos para quem edita em Final Cut. Não só em Final Cut, também tem materiais lá de edição que podem servir para qualquer outro programa. Por exemplo, além desse pacote de camadas de ajuste, nós já temos uma listagem com dezenas de plugins gratuitos para Final Cut, separadas por fabricante, então é só você baixar e começar a usar. Um pacote com mais de 1000 efeitos sonoros para você usar nos seus trabalhos. Tem também um app que cria pastas personalizadas automaticamente para cada trabalho que você for fazer. Além disso, no Falando Final Cut Library, você vai ter acesso aos tutoriais que eu lanço aqui no canal no primeiro corte, antes de ficarem disponíveis para todo mundo. Você também vai poder assistir tutoriais exclusivos, que só vão estar disponíveis lá. E todos os materiais que eu crio aqui para o meu canal e para os meus trabalhos, como efeitos, transições, fundos, eu vou disponibilizar lá também para você. Essa é uma biblioteca para editores que vai estar sempre crescendo e é uma forma de você ganhar tempo no seu dia a dia de edição, já que essas ferramentas vão te ajudar a editar mais rápido e com mais qualidade. E como é que funciona o Final Cut Library? Você entra no site do Apoia-se, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, faz a sua assinatura e por apenas R$10 por mês você tem acesso a esses materiais de edição que podem agilizar o seu trabalho. E ajuda também o canal aqui a se manter e trazer sempre conteúdo e novidade para vocês. Então, eu estou muito feliz de ter essa novidade, de poder criar essa comunidade em volta do Final Cut, de poder trocar ideia com vocês lá também tem espaço para comentários.
E é isso, a ideia é ser essa comunidade que ajuda quem edita com Final Cut, que eventualmente também edita com outras plataformas de edição. Fica aqui o convite para vocês entrarem lá, eu vou deixar, tem alguns links abertos lá, que se vocês quiserem ver. E com muita alegria que eu estou lançando o Falando Final Cut Library, veio como essa ideia, esse nome de biblioteca, de você ter todo esse acervo disponível para nós editores. Então, vocês são muito bem-vindos, fica aqui o meu convite e vamos voltar para o nosso tutorial. A gente criou ali uma transição tensa, e se a gente quiser fazer uma transição mais tranquila, o que a gente pode fazer aqui? Eu desci a minha camada de ajuste, eu vou dar um Ctrl D e colocar a duração dela como 2 segundos, 200, Enter. Eu vou achar o tempo de 1 segundo, que é o meio dessa transição de 2 segundos, e como é que eu posso fazer isso? Sem precisar ficar andando frame a frame. Tem um atalho interessante aqui. Se você der Ctrl P, você está vendo aqui, o cursor mudou para esse cursorzinho de timeline, e você pode digitar o tempo da timeline, encontrar qualquer ponto da sua timeline, ou então, se você digitar mais e o tempo que te interessa, você encontra o ponto a partir dessa posição aqui, onde está a sua timeline. Então, se eu digitar mais 100 e der Enter, eu acho exatamente o ponto que é 1 segundo depois de onde a timeline estava. Aqui eu vou inserir um marcador para me dar a referência e eu vou posicionar esse clipe exatamente na minha transição. Eu vou adicionar aqui esse efeito chamado zoom. Repara que ele dá essa embaçada na imagem. E agora eu vou animar esse efeito zoom através dos keyframes. Vou abrir aqui o meu inspector. A cabeça de leitura está aqui no ponto central do meu layer de ajuste, e aí eu vou marcar um keyframe aqui no parâmetro quantidade, no parâmetro amount. Repara que ele vai ficar douradinho, significa que eu marquei um ponto de animação dentro desse parâmetro de quantidade. Eu vou voltar aqui para o primeiro frame, seta para cima, eu vou voltar aqui para o primeiro frame do layer de ajuste e vou arrastar a quantidade para 0. Como eu já tinha marcado um keyframe, qualquer mudança nesse parâmetro amount gera um novo keyframe. Então, como eu voltei lá para o primeiro frame, então ele já gerou aqui o keyframe, a minha animação com a quantidade 0. Repara que o desfoque sumiu, porque eu zerei esse efeito. E aí agora eu vou para o último frame, vou andar aqui seta para baixo, eu vou voltar um frame, e aqui o parâmetro está em 32 de novo, eu vou arrastar para 0. Então agora eu criei uma variação de 0 para 32 e voltando para 0. Como é que eu sei que os keyframes estão aqui? Eu posso vir aqui no meu layer de ajuste, mostrar animação de vídeo, e aqui ó, eu tenho os 3 keyframes marcados, o 0, o 32, em que fica tudo embaçado, e o 0, em que esse efeito vai embora. Ctrl V, para fechar aqui os meus parâmetros de animação, e aí vamos ver o resultado. Tá aí um resultado mais suave da nossa transição. E uma coisa interessante é que você não está limitado a usar essas transições somente na passagem entre 2 clipes diferentes. Eu posso, por exemplo, pegar esse layer aqui, segurar o Option, clicar e arrastar, e aí a gente cria um efeito interessante aqui nessa imagem da menina no momento em que ela vê ali aquela figura assustadora. As camadas de ajuste também podem ser usadas para ajustar vários elementos ao mesmo tempo. Repara que eu tenho 3 clipes aqui que eu poderia ajustar individualmente. Então, por exemplo, posição, ou eu poderia mexer no tamanho, mas isso vai dar um certo trabalho porque eu vou ter que fazer cada um dos clipes. Se eu colocar um layer de ajuste aqui, e eu vou ajustar o tempo dele, olha que interessante. Quando eu seleciono o layer de ajuste, eu posso mexer a posição de todos os elementos ao mesmo tempo, para cima e para baixo. Ele afeta todo mundo junto. Eu posso também mexer aqui no Scale, por exemplo, eu vou digitar aqui 110, Enter, e aí eu tenho um ajuste ali afetando todo mundo ao mesmo tempo. E, inclusive, usando os keyframes aqui do lado, eu poderia animar todo mundo de uma vez só. É uma forma muito rápida de você mexer com vários elementos. Imagina, você poderia ter um video wall aqui com 16 vídeos. E aí é só você jogar o layer de ajuste em cima e você pode fazer todos esses ajustes de uma vez só, agilizando pra caramba a sua edição.